Fala galera, olha só, assim é como eu ganho dinheiro, com trade esportivo. Quer aprender a ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol e resolver a tua vida financeira? Clica no link abaixo, eu te mostro como. Hã? Ele não tem mundial? Tá bom, pode tentar, claro. Tem a final da Libertadores do Maracanã, mas o contrato dele vai até o meio do ano. Estende até dezembro? Então, essa é uma boa pedida, boa pedida. Mas se no meio do ano, quando tem a grande janela europeia aberta, se ele está valorizado e ele está... uma cláusula no contrato. Ele está... Renova até o fim do ano, mas se surgiu Como ele botou nisso, se surgiu uma proposta de um dos 5 grandes aí que ele falou, ou de um grande clube da Europa... O Barcelona é uma realidade. O Barcelona até agora não aceita muito bem, não tem um bom entendimento com o Valverde. Mesmo ganhando o espanhol... Tem que perguntar ao Messi, né? Então, mas... Exatamente. Mas eu acho que ele tá cavando... Assim como ele... plantou bem a sementinha no Brasil para a chegada dele e ter sucesso aqui, escolher o time certo, o momento certo, tal. Ele está fazendo a mesma coisa em outros lugares, em outras praças. Ele tem um problema que isso é problema para ele, mas acho que para o Flamengo é legal. Ele não fala bem inglês, né? E você sabe que para alguns mercados é importante você falar bem inglês, você ter um bom relacionamento com jogadores, como ele tem com jogadores em Portugal, como ele tem com jogadores brasileiros. A gente vê os brasileiros, mesmo que trabalharam com ele antes, falam muito bem dele. Quer dizer, ele se comunica bem com os jogadores. Talvez ele vai ter muita dificuldade o Liverpool, se ele trasse o Liverpool, por exemplo, talvez ele vai ter muito mais dificuldade nesse trato com os jogadores pelo idioma. Isso atrapalha técnicos brasileiros que não falam inglês, atrapalha também um técnico... Será? Não fala inglês? Ele não fala legal. Esse tempo Tanto todo que ele como treinador, se o cara tem um objetivo, tem uma ambição, não aprendeu inglês até agora? Não investiu, né? Então... Por exemplo, o Guardiola foi trabalhar lá no Bayern de Munique, aprendeu a falar alemão. O Mourinho, pouca gente sabe disso. O Mourinho, nesse período que ele ficou desempregado, nesses meses anteriores aqui que ele estava desempregado, o Mourinho, que se eu não me engano fala 5 línguas, ele começou a estudar alemão. E aí a gente transmite aqui a Bundesliga, tava crescendo a história de que ele ia assumir o Bayern de Munique. Pô, Mourinho, você tá aprendendo alemão para assumir o Bayern de Munique? Ele falou, olha, eu poderia trabalhar num grande clube alemão, mas o conhecimento que eu tô adquirindo no alemão já me ajuda se eu treinar um jogador alemão. Claro. Eu às vezes eu tô num jogo, o árbitro alemão, o bandeirinha alemão, imprensa alemã. Para ele tava com tempo, ele tava desempregado, ele começou a melhorar o alemão, assim como o Guardiola fez. Mas eu lembro do Jorge Jesus falando que ele tem o desejo de trabalhar na Liga Espanhola. Mais fácil. Ali você não precisa falar inglês. A comunicação, espanhol e português são línguas muito parecidas, línguas latinas, há um entendimento muito fácil. A gente está vendo também aqui técnicos argentinos chegando aqui, às vezes nem se preocupam mais em falar português. Há um entendimento muito bom. Sorteio da Comebol, né? Tem praticamente ali quase que uma língua só, né? A gente vê o português do Brasil e o espanhol. Então eu acho que o Jesus, ele tem uma certa limitação. Ele está jogando a rede dele, está tentando cavar um lugar no grande clube europeu, mas também por essa barreira de idioma, talvez ele vai ter a carreira dele restrita muito a Portugal e Brasil. E está muito claro, enquanto ele estiver no Brasil, ele é Flamengo. Aliás, o Bruno Henrique também é Flamengo? Será? Vamos jogar na tela? Desculpa. O Bruno Henrique, porque foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor jogador da Libertadores, segundo melhor jogador do Mundial, viveu um ano espetacular, o melhor ano da carreira dele. Ele tem contrato com o Flamengo, mas ele tem sondagens, ele é o rei dos clássicos, ele é especulado na China, perfeito título do nosso site, do foxsport.com.br. Mas ele gostaria de ficar no Flamengo, por isso tem essa declaração, que por ele faria um contrato vitalício com o Flamengo. Isso tem muito a ver com a identificação que ele teve rapidamente com o clube, mas nesse contrato vitalício, o Rodrigo Cassino, precisa chover na horta do Bruno Henrique, porque ele não é o maior salário, não é o segundo maior salário, não é o terceiro maior salário do Flamengo. Não vou nem descer um pouco mais de patamar. E como ele é de outro patamar, a renovação tem que acontecer, Rodrigo Cassino, e ele chegar lá em cima. Porque para ele ganhar hoje na China, o que vai se estabelecer a partir do ano que vem, 1.100.000 reais por mês vai ser o teto, porque vai ter que bater 3 milhões de euros por ano, isso ele ganha no Flamengo fácil, Cassino. Olha, já tá chovendo bem na horta do Bruno, mesmo com ele não sendo um dos 3 maiores salários. O salário dele é um belíssimo salário. Obviamente que o Flamengo vai valorizá-lo.
Não sei se vai transformá-lo no maior salário, não sei como é que vai ser a história da vaidade dos jogadores do Flamengo, se um vai ficar pensando que o outro ganha. Eu não seria assim. Tá o meu milhãozinho no bolso por mês, eu ia ficar feliz da vida. 900 mil? Imagina, ótimo. Então, tendo um bom aumento, já que ele falou que ele quer ficar para sempre no Flamengo, faz um contrato um pouco mais longo para dar garantias à carreira do jogador. Ele já está com 26 ou 27 anos de idade. 26 anos de idade tem o Bruno Henrique. É um jogador que fatalmente vai ter mais oportunidades na seleção brasileira. Ou seja, essa valorização natural vai ocorrer. O Flamengo não é bobo de perder um jogador com a capacidade dele. E o que é mais importante, quando o jogador fala eu quero, é muito difícil o empresário convencer, o outro time oferecer um monte de coisa. Eu me lembro do Marcos quando foi sondado para jogar na Inglaterra. Tudo que ele pediu, o time inglês falava. Eu quero Porsche. Eu quero não sei quantas passagens. Eu quero que minha mãe e meu pai venham aqui quando eu quero. E o clube inglês falava assim, chegou na hora que eu falei, não, eu não quero ser do Palmeiras. E tomara que não tenha falado só da boca para fora essa história de contrato vitalício. Que o Flamengo valorize e que ele fique por muitos e muitos anos defendendo as cores do Flamengo. Será que ainda tem mercado na Europa, o Bruno Henrique, o Rodrigo? Já jogou na Alemanha, né? Quando ele saiu do Goiás, antes de vir para o Santos. Jogou no Wolfsburg. Teria mercado ainda o Bruno Henrique? Eu acho que pelo que ele mostrou esse ano? Eu acho que em times de ponta, não. Em times de ponta, não, esses os chamados gigantes. Em alguns times que tem um viés mais corporativo, por causa do Leipzig, que a gente está vendo agora, vai ver muito em 2020. Líder da Bundesliga. O Bragantino, o Red Bull. Eles contratam jogadores basicamente até 23 anos. Não é o caso dele. Passou disso, idade olímpica, os caras já não contratam mais. Eles gostam de formar o jogador e trabalhar ele como se fosse uma empresa mesmo, um trabalho corporativo. Há uma tendência do futebol mundial, e Copa do Mundo pauta muito, futebol mundial a tendência. A França foi campeã do mundo, a média de idade era em torno de 24 anos de idade. Seleções... E seleções em tese são as equipes que podem contar com os melhores jogadores, né? Você escolhe jogadores. As seleções, as principais seleções do mundo estão rejuvenescendo. A Inglaterra botou molecada, a Holanda botou molecada, melhorou. A própria Alemanha foi campeã em 2014, no processo para 2018, rejuvenesceu, né? Lembra a Copa das Confederações que ela ganhou com molecada? Então, é uma tendência hoje. Como o futebol está muito dinâmico, está muito intenso, estão correndo muito, é uma loucura. Jogador muito experiente perde mais espaço nos times e fica menos valorizado, né? Ou tem menos interesse por ele no mercado também. Então eu acho difícil o Bruno Henrique ser seduzido, né? Ou seduzir um grande clube europeu, mesmo com a temporada espetacular que ele fez. Até o Gabigol já é visto por muita gente como um cara que meio já teve passagem lá, já tem menos idade que o Bruno Henrique, mas até ele já é visto como hoje, não dá para investir muito nesse cara. O Bruno Henrique pode pegar time alternativo lá, um time... uma liga que não seja das melhores, ou algum time de segundo nível, de segundo escalão europeu, isso ele pode pegar. Mercados periféricos, acho que vai ter muita gente interessada nele. Agora o Bruno Henrique me chama a atenção, né? A gente está nessa fase de fim de ano, começo do outro ano. O Bruno Henrique, quando saiu do Santos, né, que ele saiu, tinham muitos interessados. E o Bruno Henrique, a família dele é de Minas, né? Até o jeito dele falar, o outro patamar, ele tem uma mineirice forte nele. Sim, sim. E a informação que era o desejo dele, que era jogar no Cruzeiro, para ficar perto da família. Se não me engano, a família dele mora em BH, ou na Grande BH, ali perto. E então ele estava torcendo antes por uma negociação Cruzeiro por questão familiar, questão de origem dele ali e tal. Né? Eu falei E teve interesse do Cruzeiro, principalmente depois da venda do Arrascaeta. A negociação do Arrascaeta ampliava com o Flamengo. O Cruzeiro via na possibilidade de levar o Bruno Henrique para ser uma espécie de substituto do Arrascaeta. Mas aí o Flamengo foi e seduziu ele no início desse ano. Foi nesse ano que ele veio. Ele vem em janeiro, né? Ele não joga o estadual, ele estava até para concentrar, sai da concentração, que irritou a diretoria do Santos, e vem para o Flamengo. Então, mas você vê como o mundo, né? Às vezes uma decisão... Imagina se ele tivesse acertado com o Cruzeiro. Olha o ano que teve o Cruzeiro, 2019, olha o ano que teve... São anos históricos... Sido diferente o ano do Cruzeiro, poderia ter sido. Poderia ser, mas assim... Ele poderia sucumbir, é isso que ele está dizendo Esse suposto desejo pessoal dele, por uma questão familiar de ir para o Cruzeiro que não aconteceu, no final das contas deu muito certo. Agora ele está querendo um contrato vitalício com o Flamengo. Agora acabou o Cruzeiro.
pra ele, né? Ele é Flamengo agora. A marca que ele deixou no Flamengo só nesse ano é tão forte que certamente ele vai estar. A gente é jovem ainda, daqui a uns 20 anos, no Tarde Redonda, a gente vai estar. O Bruno Henrique já vai estar aposentado, né, da carreira de jogador. Aí vai estar comentando aqui com a gente. Vai estar comentando, vai participando aqui. Poxa, Bruno Henrique, a torcida do Flamengo vai estar. Tarde Poxa, Redonda estará em outro patamar. Em dezembro de 2039, o Bruno Henrique vai falar de 2019, 20 anos atrás. vamos lembrar dele, desse ano espetacular. Espetacular, com certeza. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a hashtag Tarde Redonda com a participação da galera aqui no nosso telão. Marcos Vinícius. Se o Bruno Henrique pensa em seleção e na carreira, ele tem que ficar no Flamengo, falou com isenção total e pensando só na carreira do jogador, o amigo Marcos Vinícius. Famoso sem clubismo, eu concordo com você, Marcos. Olha o Maurício aí, ó. Então você gosta de futebol? Eu também adoro futebol. Eu passei a gostar mais ainda quando eu fiz do futebol a minha fonte de renda extra. Tá vendo o link aqui abaixo do vídeo? Entra nesse grupo porque lá eu vou te mostrar como eu e os meus alunos temos lucrado diariamente de 50 a 100 reais de forma muito tranquila. Entra lá que você vai ter acesso ao meu curso, a sala de sinais e a mentoria diária. Mesmo que você não saiba nada sobre apostas, eu vou te ensinar do zero e te fazer colher muitos lucros. Confere lá.